Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Vamos tratar de um assunto tão necessário, tão comentado e tão badalado nos nossos dias, mas um assunto solene, muito sério. Quero falar sobre a segunda vinda de Cristo. Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Não vai embora não, fique aí, que logo depois da vinheta nós estaremos de volta. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais falado nos nossos dias, no contexto cristão evangélico. Há uma efervescência de comentários, de opiniões, e elas são as mais variadas. Mas a questão fundamental é esta: você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Eu quero tratar desta matéria, sem o viés desta ou daquela corrente. Quero olhar o texto bíblico, examinar com você o texto bíblico e tirar as conclusões. E o texto que nós vamos examinar hoje é segunda carta de Pedro, capítulo 3. Então, se você tem oportunidade de ter uma Bíblia para acompanhar, vale a pena. Então, vamos começar lá no versículo 1. Pedro escreve assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procurando despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, Pedro está dizendo que é a segunda carta, ele está dizendo que o assunto não é novo, ele já tratou dessa matéria, ele está escrevendo agora para trazer à memória deles aquilo que ele já havia ensinado para eles. Ele está usando o recurso da repetição como uma ferramenta pedagógica para fixar, consolidar o tema que ele vai expor, que é a segunda vinda de Cristo. No verso 2 ele diz assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinada pelos vossos apóstolos. O que Pedro está dizendo? Que esse assunto, a segunda vinda de Cristo, não é um tema novo, não é inédito, não está vindo à tona pela primeira vez. Esse assunto é aquilo que os profetas já pregaram, que o próprio Senhor Jesus, enquanto aqui esteve, no seu ministério terreno, também pregou. E que os apóstolos de Jesus estão pregando mais uma vez. Com isso, Pedro está dizendo que há unidade na Bíblia. Que a Bíblia não é uma colcha de retalhos. As coisas estão conectadas. A revelação de Deus é progressiva. Profetas, o próprio Jesus, os apóstolos, e agora encerra esse assunto. A Bíblia tem uma capa ulterior. Há uma unidade nas Escrituras. E esse conteúdo de toda a Escritura é que ele vai propor e vai ensinar a partir de agora. Então ele diz no verso 4 assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Vamos entender os últimos dias. É claro que tem aqui diferentes visões ou interpretações do que significa últimos dias. Penso que esta é uma linguagem técnica usada no Novo Testamento para descrever desde a primeira à segunda vinda de Cristo. Nós estamos nos últimos dias. Os irmãos lá do primeiro século estavam nos últimos dias. Nós, no século XXI, estamos mais ainda nos últimos dias. Então, é um período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Então, Pedro está dizendo que esses homens vão surgir, escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas paixões. Ou seja, eles são escarnecedores, eles escarnecem, eles vivem rendidos às suas próprias paixões. Ou seja, se a teologia está errada, a ética está errada. Se a doutrina está errada, a vida está errada.
porque eles são escarnecedores, estão zombando da palavra, estão fazendo troça da palavra, fazendo piada da palavra, questionando a palavra, como veremos daqui a pouquinho. Então a vida deles não pode estar certa. Não tem herege com vida piedosa. Não tem falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos cristos com vida piedosa. Aqueles que abraçam o ensino errado vão ter uma ética torta, vão ter uma vida errada. É isso que que Pedro está dizendo. O que esses escarnecedores estão falando? Qual é a teologia deles? Versículo 4 responde. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles estão fazendo uma pergunta, levantando uma suspeita, levantando uma dúvida. É o que o diabo fez lá no Éden. É assim mesmo que Deus disse. A pergunta é, onde está a promessa da sua vinda? Que negócio é esse? Que ele vai voltar. Esse discurso foi feito pelos profetas, esse discurso foi feito por Jesus, esse discurso está sendo feito pelos apóstolos. O que mudou? Não mudou nada. Desde que o mundo é mundo, desde a criação, que nada mudou. Então, essa é uma promessa vazia. Então, essa é uma promessa inócua. Então, isso não é uma realidade, é uma ilusão, é uma quimera, é um sonho translocado. Esses escarnecedores, eles estão esvaziando a esperança dos cristãos no que tange à segunda vinda de Cristo. A pergunta é essa, onde está a promessa da sua vinda? Agora veja que esses falsos mestres têm uma memória seletiva. Eles estão dizendo que desde que o mundo é mundo, desde a criação, que nada mudou. Não é verdade. Eles estão equivocados. Por exemplo, a Bíblia relata o dilúvio, foi o juízo de Deus ao mundo, às nações, aos seres humanos. Toda aquela geração pereceu no dilúvio, exceto Noé, seus 3 filhos e respectivas esposas. Em outras palavras, 8 pessoas. Então, afirmar que o juízo de Deus não vem, que não vai ter prestação de contas, que Jesus não voltará, que não vai ter juízo final e que o mundo, desde que o mundo é mundo, nunca nada mudou, não é verdade, é uma mentira. Deus já exerceu o seu juízo, sim. Poderíamos citar um segundo exemplo. Poderíamos citar, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló, de Abraão. Essas cidades foram destruídas. O fogo do juízo de Deus caiu sobre elas, por causa da sua impiedade, da sua devassidão, da sua violência, de zombar das coisas de Deus. E esses juízos históricos, seja o dilúvio, seja a destruição de Sodoma e Gomorra, são sinais e símbolos do maior juízo que ocorrerá no fim, na consumação do século, na segunda vinda de Cristo, quando o Senhor vier na sua majestade e glória, assentar-se no seu trono para julgar as nações. Então, Pedro está restabelecendo esse assunto. Vamos olhar o versículo 5, porque é o próprio Pedro que vai usar esse argumento que eu estou usando aqui. Olha aí. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo. Ele está agora diante da postura desses falsos mestres, desses que estão escarnecendo os escarnecedores, querendo desacreditar a palavra, desprezar a palavra, fazer chacota com a palavra e dizer que essa palavra não merece confiança. Pedro vai dizer, eles têm uma memória seletiva. Eles não esquecem, não, eles deliberadamente esquecem. Eles pulam por cima daquilo que não lhes interessa. Eles não são honestos. Eles são maus hermeneutas. São péssimos exegetas.
são teólogos falsos. Eles estão fazendo uma afirmação sem base na verdade dos fatos, convenientemente, para atender os seus interesses de escarnecedores que querem zombar da palavra. E Pedro vai dizer, o mundo foi criado por essa palavra, o mundo pereceu por essa palavra, e por essa palavra Jesus voltará. Então a palavra de Deus, ela está na criação, ela está no juízo, na disciplina, e ela está na consumação de todas as coisas. Essa palavra é viva, ela é poderosa, ela é verdadeira, ela é eficaz. Ela não pode passar. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Bom, vamos então ao versículo de número 6, porque diz, pela qual veio a perecer o mundo naquele tempo, afogado em água, e o verso 7 prossegue, ora os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, Pedro vai começar agora a descrever como é que vai ser esse dia do juízo. E ele tem algumas informações a oferecer. Veja você, que é o dia do juízo. Tem esse dia, o dia do juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mateus 25, 31 a 46, Jesus vem na sua majestade de glória e se assenta no trono para julgar as nações. Vai colocar uns à sua esquerda, dizendo, apartai-vos de mim, malditos, e colocar outros à sua direita e dizer, vinde benditos de meu Pai. Apocalipse 20, 11 a 15, retrata esta cena do juízo final, do trono branco, onde vão ser lançados no lago do fogo o diabo, a morte, o inferno, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então vai ter juízo final, sim. Vai ter prestação de conta, sim. Vai ter manifestação do juízo pleno de Deus, sim. E agora quero que você perceba que Pedro vai fazer uma descrição gráfica de como será esse dia. E eu chamo a sua atenção para 3 versículos, o 7, o 10 e o 12. Eu vou ler o 7. Ele está falando que os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Destruição aqui não é cessar de existir, não é aniquilacionismo, não. É condenação eterna. Então, os céus que agora existem, está escrito, estão reservados para o fogo. É isso que está dito aqui, reservados para o fogo. E esse é o dia do juízo. E esse é o dia da condenação dos homens ímpios. Agora, veja o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidos. Então, note você que os céus, os elementos, a natureza, a criação, enfim, a terra, as obras que foram construídas pelas mãos dos homens, prédios, edifícios, pontes, monumentos, palácios, casas, pontes, estradas, tudo isso vai ser destruído pelo fogo. E os céus vão derreter, os elementos vão derreter, os céus abrasados, incendiados vão derreter. É uma cena dramática, que nenhum filme de ficção conseguiu botar essa cena com tanta dramaticidade como o apóstolo Pedro está colocando aqui. Não é quimera, não é utopia, não é ilusão, é realidade. Olha o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. É um incêndio de proporção cósmica. Esta é a cena que o apóstolo Pedro traça sobre a segunda vinda de Cristo. Vai ser o dia mais feliz e o dia mais triste. Para os salvos, dia de luz. Para os perdidos, dia de trevas, de desespero, de condenação.
Então vamos voltar agora, depois desse destaque do verso 7, 10 e 12, vamos voltar agora ao versículo de número 8. Porque você pode estar perguntando assim, mas por que ele prometeu voltar e ainda não voltou? Olha o que Pedro diz no versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não podeis esquecer. Então está dizendo o seguinte, olha, não esquece não, ponha isso na sua cuca, guarde isso na sua memória. O que você não pode esquecer? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus está fora do tempo, Deus está dentro do tempo, Deus é o Senhor do tempo. Deus é eterno. Deus é eterno. Ele está lá no começo e lá no fim ao mesmo tempo. Então para ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. A contagem do tempo na perspectiva de Deus difere da nossa contagem do tempo. Então nós não podemos avaliar Deus com o Cronos. Ele tem o seu tempo, Kairos, seu tempo oportuno. Versículo 9. Pedro vai dizer por que parece para nós, na perspectiva humana, que nós contamos o tempo por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Por que Deus então parece demorar? Ele diz no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Tem gente julgando, está demorando demais, podia ser logo, podia vir rápido, podia ser hoje e tal, e pensam desta maneira. Então Pedro responde assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ao contraponto de Pedro, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que esta aparente demora de Deus é uma expressão da bondade de Deus, da longanimidade de Deus em dar mais uma oportunidade para que os homens se arrependam. Então essa aparente demora tem a ver com a compaixão de Deus, com a longanimidade de Deus, o ânimo longo de Deus em dar mais uma chance para que os pecadores se voltem para Ele e sejam salvos. Então, ele vai dizer agora no verso 11 assim, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, ou seja, os céus, os elementos abrasados, a terra, as obras que estão na terra, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas assim, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Agora Pedro começa a amarrar o assunto. Ele começa, depois da exposição que fez, a fazer aplicações. Ele é um pregador. E ele sabe que não basta expor, é preciso aplicar. E na aplicação da mensagem ele diz que se você crê que Jesus vai voltar, se você crê que vai ter um juízo final, se você crê que os ímpios vão ser destruídos, se você crê que os céus vão ser incendiados, se você crê que os elementos vão derreter abrasados, se você crê que a terra vai ser incendiada, que as obras as que estão na terra vão ser atingidas, se você crê que ele vem para o dia do juízo, então isso tem que mexer com você. Isso tem que impactar você. De que maneira? Vivendo uma vida de santidade, de santo procedimento e piedade. A única maneira de você estar preparado para a segunda vinda de Cristo é vivendo uma vida de santo procedimento e piedade. Porque você afirmar que crê na segunda vinda de Cristo e viver na impiedade, com um mau procedimento, é uma incoerência. Por isso perguntaram para John Wesley, o que você gostaria de fazer quando Jesus voltar? Ele respondeu, eu gostaria de fazer o que faço todos os dias, porque todos os dias eu estou aguardando e esperando a volta de Jesus. Bom, vamos ao verso 13. Em virtude desta catástrofe universal que ocorrerá, os céus incendiados, os elementos derretendo, abrasados, a terra atingida pelo fogo e as obras na terra também sendo atingidas, tudo se derretendo, parece que é uma situação de muito pavor, de muito desespero.
Mas olha o que Pedro vai dizer no verso 13. Nós, porém, ao contraponto, olha a conjunção adversativa. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Se vai ser um dia de terror para o ímpio, de condenação, vai ser um dia de festa, de alegria indizível para os salvos. Porque eles receberão novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não tem choro, não tem dor, não tem luto, não tem despedida, não tem maldição, não tem pecado, não tem separação, não tem adeus, onde nós estaremos servindo ao Senhor, contemplando a sua face, reinando com Ele eternamente. Pedro ainda prossegue na sua análise de aplicação e vai dizer no verso 14 assim: por essa razão, olha aí a aplicação, a conclusão, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, ou seja, você não vai fazer como os escarnecedores que têm uma memória seletiva e se esquecem deliberadamente, não. Você vai esperar essas coisas, a segunda vinda de Cristo. Então, como é que você deve esperar? Passivamente, de braços cruzados? Não. Empenhai-vos por ser desachados por Ele, em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Pare de fazer confusão, pare de brigar, pare de criticar, pare de espalhar fake news, pare de fazer das suas mídias sociais um mecanismo de criticar este, aquele outro, pare de fazer confusão, vive em paz, mas viva uma vida pura, sem mácula, uma vida irrepreensível. E ele prossegue: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, ele recorre aqui ao colega, ao companheiro de ministério, ao condiscípulo, ao parceiro de apostolado, o apóstolo Paulo, dizendo que esse Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Deus deu uma sabedoria conhecida de todos ao apóstolo Paulo. Ao falar acerca desses assuntos, que assuntos? Segundo a vinda de Cristo, como de fato costumava fazer ou costuma fazer em todas as suas epístolas, isso é um fato. Paulo menciona essa verdade de que Jesus voltará em praticamente todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro está sendo humilde aqui. E até hoje, os maiores estudiosos, todos nós, nos aproximamos das epístolas de Paulo com os pés descalços, com total dependência da iluminação do Espírito Santo para entender o que ele escreveu. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para sua própria destruição. Ou seja, Pedro, já no seu tempo, ao escrever essa carta no final da sua vida, reconhece que as epístolas de Paulo eram canônicas, faziam parte da palavra de Deus, e que os ignorantes e instáveis estavam deturpando os ensinamentos de Paulo sobre a segunda vinda de Cristo e outros temas para sua própria destruição. Mas agora ele vai se dirigir aos crentes para fazer o fechamento do seu sermão. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, estou dizendo, eu estou falando para vocês, já falei lá atrás, estou repetindo, essa é uma lei da pedagogia, estou repetindo para vocês guardarem isso, lembrarem disso. Acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, Pedro está dando aqui um conselho para você e para mim. Não dê ouvidos às pessoas que estão falando bobagem, nas mídias sociais, na televisão, no rádio, nos púlpitos, na literatura, nas músicas, por todo canto, por todo lado. Não gaste tempo ouvindo essa gente, pregando um falso evangelho, desvirtuando o evangelho, torcendo o evangelho e induzindo as pessoas ao erro. Pedro está dizendo aqui com todas as letras: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Se você, meu amado irmão, der ouvidos, você vai ser arrastado pelo erro deles. E você vai perder a alegria, perder a firmeza, perder a segurança. Então Pedro conclui assim:
Em vez de fazer isso, dá ouvidos esses insubordinados que pervertem, que distorcem a palavra, que zombam da palavra, que zombam da doutrina da segunda vinda. Ele diz: antes vocês devem crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em vez de ficar seguindo falsos mestres, ouvindo o que eles estão ensinando e de forma errada, você deve crescer no conhecimento e na graça. Para você crescer no conhecimento e na graça, você tem que ler Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que gostar de ouvir a palavra de Deus, você tem que gostar de ouvir sermão que expõe as Escrituras, que ensina as Escrituras. Você tem que valorizar a sua igreja, se ela está pregando com fidelidade a palavra de Deus. Crescei no conhecimento e na graça. Não há graça sem conhecimento, não há conhecimento sem graça. E ele conclui com a doxologia: a ele, a Jesus Cristo, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ele está falando da segunda vinda de Cristo e ele termina com Cristo, dizendo que esse Cristo é digno de receber a glória, agora e pelos séculos eternos. Eu espero que esta breve exposição do capítulo 3 de 2 de Pedro, acerca desta verdade magna, que é a acrópole da nossa fé, que é o pináculo da nossa esperança, que é o apogeu da nossa segurança, que é a consumação de todas as coisas, possa ter edificado o seu coração. Jesus voltará. Voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente. E você, está preparado para a segunda vinda de Cristo? Deus abençoe sua vida.